Nesse final de semana, e continua repercutindo, né, essa decisão do STF em relação a não aceitar a prisão a partir do julgamento em segunda instância, que, a meu ver, é um retrocesso no combate à impunidade e no combate à corrupção. Não estou entrando no mérito se é constitucional ou não. Quem sou eu para fazer nisso? Eu estou falando da consequência da decisão, né? Então, a consequência, ela é, sim, um retrocesso no combate à impunidade e também à corrupção. Isso gerou ou reacendeu o radicalismo já existente no país entre dois polos. E é curioso como hoje nós nos encontramos numa situação em que, se você disser que você não apoia o lulopetismo, é como se automaticamente você apoiasse o bolsonarismo. Ou se você não apoia o bolsonarismo, como se você automaticamente apoiasse o lulopetismo. Ora, o Brasil e o mundo não se divide nesses dois polos. Há, sim, uma parcela da sociedade, das pessoas e de determinados grupos que querem impor isso. Ou seja, ou você tem que estar de um lado ou você tem que estar do outro. Ora, a vida, o panorama político, econômico, social, sociológico, filosófico é infinitamente mais variado do que ser lulopetista ou ser bolsonarista. Eu não apoio nenhum dos dois lados. E isso não significa estar em cima do muro. E isso não significa de forma nenhuma ser isentão ou não sei mais o que, etc. Eu enxergo a vida política com outros olhos e com outras possibilidades que existem, sim, fora desse grupo A e desse grupo B. Graças a Deus existem. É que se radicalizou de tal forma que fica parecendo que não existe opção fora desses dois grupos. Claro que existe. Claro que existe. Eu não apoio nenhum dos dois grupos, deixo isso muito claro, e longe, mas muito longe de significar estar em cima do muro ou ser isentão. É justamente por enxergar amplamente o mundo e enxergar as várias formas e os vários caminhos possíveis, é que não apoio nenhum grupo nem outro. É uma pena muito grande que as pessoas estejam perdendo a oportunidade de conversar, de dialogar, de debater mais, porque hoje as pessoas não querem debater, elas não querem dialogar, elas querem ter razão. O que é muito diferente de dialogar e de debater. O debate, o diálogo, você ter uma dialética, você debater aceitando a argumentação do outro, não como verdade, mas aceitar que o outro tem a sua própria forma de enxergar o mundo. Isso é fundamental, isso é rico, isso fortalece a democracia, isso caminha, isso faz o mundo caminhar para frente. Se hoje nós estamos, a sociedade evoluiu até aqui com todos os trancos e barrancos e com todos os problemas que nós temos, foi porque as pessoas pensaram diferente. Foi porque ao longo da história da humanidade as pessoas pensaram diferente, debateram, discutiram para chegar até aqui. Não foi porque as pessoas pensaram sempre igual ou porque as pessoas acreditaram que o mundo só existia dois polos, o polo A e o polo B, o mal e o bem, a esquerda e a direita. Esse maniqueísmo cansa. Essa visão maniqueísta do mundo, ela é enjoada. E ela é limitadora. E hoje, assim, as pessoas estão numa visão tão curta do mundo, que se você disser ou escrever, por exemplo, numa rede social, por exemplo, num dia muito bonito, você escrever assim: hoje o dia está muito bonito, amanheceu ensolarado com céu azul, logo alguém vai aparecer para criticar que é um absurdo que você esteja falando isso e não sei mais o que. Essa semana que passou, eu fiz um pequeno texto falando sobre essa situação do Brasil, um texto relativamente fácil de ser entendido e que eu usei como analogia a grande obra chamada Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, uma obra mundialmente conhecida.
E logo as pessoas, olha, porque é absurdo, e não sei mais o que e tal. As pessoas parecem que elas não se dão ao trabalho de ler 2 vezes um texto simples, para daí elas opinarem sobre aquilo, ou fazerem uma crítica fundamentada. Então, assim, mais do que nunca, nós precisamos ler mais, nós precisamos aprender a ouvir mais, para abrir as nossas mentes. Ninguém precisa se convencer de nada, mas tem que se aceitar que o mundo é amplo, ele é diverso, que uma democracia como o Brasil cabe todos os pensamentos. Você não tem que comungar com o pensamento do outro, mas você precisa aceitar que o outro pense diferente de você, que você não é o dono da verdade. E eu recomendo a leitura, por exemplo, do grande Edgar Morin, o grande pensador francês, talvez um dos últimos grandes pensadores vivos. Edgar Morin, no livro Teoria da Complexidade, ele fala muito sobre isso, como a gente precisa aprender a pensar fora da caixinha, aprender a pensar de formas variadas, aprender a pensar que, ao mesmo tempo que as coisas estão interligadas, os pensamentos podem ser diferenciados, e como é rico isso. Ele tem um pequeno livro, e para aqueles que nos ouvem, que talvez se interessam por a leitura, é um livro pequeno, pequeno mesmo, mas que vale a pena, talvez principalmente para aqueles talvez mais ligados à área da educação, mas pode ser para qualquer um livro chamado Repensar a Reforma, Reformar o Pensamento. É um livrinho pequeno, mas que nos ajuda muito a repensar e a pensar aquilo que nós acreditamos como verdades absolutas. É muito interessante e isso é fundamental nesse momento e mais do que nunca. Eu tenho dito, de vez em quando, uma faculdade, uma escola ou entidades me convidam para dar palestras sobre um tema qualquer e vou com muita satisfação, claro, quando eu domino o assunto, porque não me atrevo a falar sobre aquilo que não entendo, às vezes até me manifesto, mas de forma meramente opinativa, né? Mas eu tenho dito que, assim, a gente fala de reforma no Brasil o tempo inteiro, né? Reforma da Previdência, que está para ser promulgada, a reforma tributária, que está sendo discutida no Congresso nesse momento, a reforma administrativa, todas elas importantes, sem sombra de dúvida. Precisamos de uma reforma política no país também, mas, a meu ver, o que nós mais precisamos é uma reforma de pensamento. Enquanto a gente não reformar a nossa forma de pensar o mundo, a nossa forma de encarar a situação, a nossa forma de aceitar a multiplicidade existente numa sociedade, essas reformas não farão muito efeito, porque nós continuaremos pensando da mesma forma, e muitas vezes pensando pequeno, pensando de uma forma limitada, pensando de uma forma radicalizada e nos achando o dono da verdade. É impressionante como hoje, né, cada um acha que a sua verdade é a verdade absoluta e que qualquer um que pense diferente de você está errado, não sabe do que está falando. Basta que você se manifeste com uma opinião sobre qualquer coisa, que alguém não concorde e a pessoa já está ali te desqualificando por inteiro e tal, como se um posicionamento seu ou uma opinião sua refletisse tudo aquilo que você é, a sua história e não sei mais o que. Então, para aqueles que nos assistem em casa, assim, hoje nós precisamos de mais paciência. Semana passada se comemorou os 30 anos da derrubada do Muro de Berlim, um grande marco na história recente da civilização mundial, com repercussão no mundo inteiro. E hoje a gente deve continuar derrubando muros, principalmente os muros invisíveis, mas que separam mais do que os muros físicos. Nós precisamos estar mais dispostos a construir pontes. As pontes são muito mais fundamentais e têm um efeito muito mais grandioso para a sociedade do que a construção de muros. Então, a reflexão, a leitura, mais do que nunca ela se faz necessário. E a reforma do pensamento. A gente tentar, não é mudar aquilo que você pensa, mas encarar a vida de uma outra forma, a situação, a política de uma outra forma. Muito obrigado, presidente.